Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, metendo louco e já trazendo a hierarquia do céu ou do paraíso de Hazbin Hotel. Quem são os mais poderosos e importantes seres divinos, desde os querubins até o próprio Senhor Deus, louvado seja. E sim, eu ainda vou trazer a hierarquia do inferno que já prometi. Se inscreve no canal se você gosta de Hazbin, deixa o like para mais vídeos assim. Tanto o inferno quanto o paraíso de Hazbin Hotel e Helluva Boss não são baseados puramente na concepção cristã. Lilith mesmo só é reconhecida no judaísmo. Tal qual a hierarquia tanto do céu, tanto do inferno é uma mistura de bases ortodoxa, cristã, judia, islã e etc. Então eu pesquisei sobre todas essas, mas eu segui preferencialmente uma linha de lógica das coisas do que já foi confirmado tanto em Hazbin quanto em Helluva Boss. No nível mais baixo da hierarquia celestial, vêm os chamados querubins. Muito irônico essas criaturinhas serem as mais bostinhas do céu, como Blitz já afirmou uma vez, porque na concepção cristã, os querubins são anjos do mais alto escalão, abaixo apenas dos serafins, mas aqui eles são praticamente os imps do céu. Criaturinhas até agora só vistas em Helluva Boss, eles são uma subespécie de anjos pequenos do tamanho de crianças, com alguns traços animais diversos, cuja tarefa é de proteger a vida dos seres humanos da Terra, como se fossem os correspondentes a um anjo da guarda, enchendo certas pessoas de energias boas e amorosas para que elas não desistam ou percam o tesão pela vida. E ao que tudo indica, almas virtuosas que residem no paraíso que pedem aos querubins para cuidarem dos seus entes queridos. Seguindo muito aquele pensamento de várias culturas dos seus avós, pais ou entes queridos que partiram, estarem olhando por você lá de cima e ainda estarem do seu lado de alguma forma, com o querubim ajudando a sua vida. Esses mensageiros divinos têm uma força sobre-humana, voam com suas asinhas, capacidade de summonar certos objetos, summonar armas angelicais pessoais, que ainda não se sabe se elas são tão mortais e letais quanto as lanças angelicais dos exorcistas, e todo querubim pode criar um portal que liga a Terra ao paraíso para suas viagens de proteção pessoal. Porém, existe uma hierarquia própria entre os querubins, onde Diri, que é o mais importante que os demais empregados da empresa querubim, a organização deles de proteção de pessoas aleatórias, enquanto a Imp tem o trabalho de matar humanos aleatórios, a querubim faz o oposto. E como superior, Diri e os demais como ele possuem telecinese e o poder de banir querubins que não cumpram as ordens do paraíso, como proteger alguém específico ou acabar matando alguém, sendo permanentemente banidos e perdendo sua capacidade de abrir portais entre o reino dos vivos e o paraíso. Aparentemente todos os querubins trabalham nessa empresa de mesmo nome e vivem na cidade Querubim, uma das poucas cidades confirmadas do céu, que também parece ser o extremo oposto de Imp City. Agora vem as queridas almas virtuosas das pessoas que morreram e foram para o paraíso porque eram boas pessoas ou se redimiram antes do seu tempo na Terra acabar. Esse grupo deve corresponder à maior parte em números da pirâmide hierárquica e social do paraíso. Ou não, né? Nem os serafins sabem o que é preciso para você ser aprovado no paraíso, e eles também são correspondentes aos pecadores que têm no anel do orgulho do inferno. Outro fato irônico é que, mesmo sendo uma maioria, não temos nenhuma alma virtuosa realmente com destaque em Hazbin ou Helluva, porque Adão é uma, mas ele subiu muito na hierarquia sagrada para ainda ser uma mera alma virtuosa. Como os Overlords ou Soberanos do Inferno, que são muito mais poderosos que os pecadores comuns. A maioria só é vista durante a música de São Pedro apresentando o paraíso. Eles, no geral, têm todos asas brancas e auréolas, traços referentes à sua morte ou seus gostos em vida, como partes animalescas e uma paleta de cores muito em volta de tons pastéis de azul, amarelo e lilás. Também para ser contraparte com os pecadores que têm muito vermelho, preto e amarelo. Com o Pica das Galáxias original de exemplo, teoricamente qualquer alma virtuosa pode ascender socialmente ao assumir o cargo de exorcista, por exemplo, e pecadores do inferno podem ascender ao paraíso caso tenham se redimido e passado pela morte novamente, como Serpentius conseguiu essa proeza, não tendo nenhuma preocupação na sua vida agora que não seja curtir a eternidade sendo plenamente felizes no paraíso. Escalando mais um pouco, chegamos na classe dos exorcistas celestiais. Podem até achar que os exorcistas estão no topo da pirâmide hierárquica do céu, mas eu penso o contrário, porque eles não passam da força militar do paraíso, aqueles que escolhem ser soldados para protegerem os portões do paraíso, como também lutarem as guerras que o paraíso escolhe. Esses anjos da morte, provavelmente baseados nos Zabaneia do islamismo, anjos responsáveis por torturar pecadores, carregam armaduras, lanças angelicais, máscaras pretas holográficas tecnológicas com um dos olhos brancos sendo marcado em X e chifres. Chifres esses que, com outros comentários feitos na série ou o padrão de chifres das diabretes femininas, indica que Adão reuniu apenas mulheres para serem suas exorcistas, sendo ele o único homem.
Esse visual chifrudo delas já admite que todos, até o Adão, são parte demônio por terem coragem de aniquilar tantas almas humanas para todo o sempre. Assim como deve ter a utilidade prática de esconder o rosto de todos os exorcistas para evitar que saibam quem são aqueles assassinos celestiais, que nem muitas ditaduras têm seus torturadores com as identidades ocultas para o resto da população. E isso faz ainda mais sentido quando lembramos que só Sarah e Adão sabem dos extermínios que ocorrem no inferno, não a população de anjos no geral. Como já sabem, a função dos exorcistas é de exterminar a população de pecadores, não demônios comuns, que tem no inferno. E uma vez por ano acabar com todos os pecadores que vêm pela frente, porque apenas armas angelicais podem realmente matar alguém que já está no inferno. Métodos comuns aparentemente não funcionam no fim. Carmilla afirma que no último extermínio, eles aniquilaram 16% da população do inferno. Somente nesses 3 primeiros meses de 2024, já morreram quase 14 milhões de pessoas no mundo. Supondo que metade dessas pessoas vá para o inferno, ainda que eu acho que seria muito mais do que isso, considerando apenas esses 7 milhões de pecadores recentes, os exorcistas certamente mataram mais de 1 milhão de almas para sempre. Não é à toa que isso afeta tanto o poder e o bolso dos soberanos do inferno. Sem população, não tem capitalismo. Exorcistas não podem ser mortos por nenhum tipo de arma infernal, porém eles podem ser facilmente abatidos com suas próprias armas angelicais e espirrando seu sangue dourado. Atualmente, ninguém sabe ao certo se Adão realmente criou os anjos exorcistas como uma espécie nativa do céu ou se essas mulheres eram almas virtuosas do paraíso que assumiram a posição de exorcista, como o próprio Adão, que foi a primeira alma virtuosa a chegar no céu, mas se tornou líder dos exorcistas, Lute, sua tenente e segunda no comando, e pelo backstory original da Veg, que antes da estreia de Hazbin Hotel teve sua vida na Terra, ela e as demais exorcistas seriam realmente mulheres virtuosas que escolheram servir ao paraíso lutando nos campos de batalha. Até porque Adão já soltou que as exorcistas recebem uma ordem divina. Ordem essa que Veg foi contra quando viu quão errado era aquilo. Não é obrigada a fazer. Por isso se tornou um anjo caído expulso da hierarquia celeste, como Lúcifer também foi. O nível de poder de Lute e Adão eram equivalentes aos de um soberano do inferno especializado em batalhas. Claro que Adão sendo mais forte que ela e até que o Alastor. No próximo andar teórico dessa pirâmide, os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ou 11, já que um dos Judas, sim, tinham 2 Judas diferentes nos 12 apóstolos, traiu Jesus, então ele estaria no inferno. Ainda que ele estaria de qualquer forma porque ele se suicidou, e suicídio é um puta pecado. Enfim, é algo ainda muito teórico, mas temos um queridinho do cristianismo confirmado em Hazbin Hotel, São Pedro. A criadora da série já tinha toda a hierarquia celeste pensada e feita em 2019, 5 anos atrás. Tudo que ficou oculto sobre o paraíso em Hazbin e Helluva Boss foi proposital para proteger o plot das próximas temporadas. Logo, São Pedro, como guardião dos portões do paraíso, não é por acaso. Muitas releituras com base cristã sempre contam com algum porteiro celestial nos portões do céu. E seguindo por essa lógica, não teríamos somente São Pedro, como também João, Tiago, Filipe, André, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, não Iscariotes porque esse desceu direto para o inferno, Bartolomeu e Simão, todas almas virtuosas que são santos perante o céu e assumindo algumas funções específicas bem importantes, como guardas dos portões do paraíso, mas ainda abaixo e obedecendo aos serafins. Não subestimem essa carinha de bebê cantante, porque ele muito possivelmente teria poder o suficiente para impedir que Charlie e Veg entrassem no reino do céu se seu nome não estivesse na lista ou Sarah tivesse autorizado a entrada delas. Subindo para a elite classe alta do céu agora, temos as 7 virtudes. Só temos certeza da existência das virtudes por causa do Adão, porque no primeiro episódio ele conta que estava namorando uma delas e durante um show ela estava dando em cima do baterista ao invés dele. Meu Deus, que ultraje. E para quem não sabe, as 7 virtudes são o extremo oposto dos 7 pecados capitais. Não esses aqui. Lembrando que cada pecado corresponde a um anel do inferno e tem um príncipe infernal que incorpora aquele conceito. Para Belfegor, a princesa do Anel da Preguiça, que ainda não apareceu, temos a virtude da diligência, o ato de você sempre prezar pelo que está fazendo. Para Leviatã, príncipe da inveja, também ainda desconhecido, tem a virtude da caridade, fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Para o príncipe da luxúria Asmodeus, vem a virtude da castidade. Tá, pô, essa leva a luxúria literalmente ao contrário, porque castidade significa, religiosamente falando, a pureza sexual, manter sua mente limpa de qualquer desejo ou ato carnal, impuro, independente de tudo.
Asmodeus morreria se tivesse que conversar com essa mulher. Em oposição ao príncipe da ganância Mamon, tem a virtude da generosidade, ajudar todos os necessitados possíveis com dinheiro, comida ou serviços. A princesa da gula, Beelzebub, é contraparte da virtude da temperança, consciência no consumo de alimentos para nunca comer mais do que precisa. Satã, príncipe da ira, também ainda não apareceu para ver a virtude da paciência, nunca deixar que a raiva e a agressividade seguem seu julgamento. E por fim, ao contrário de Lúcifer, o anjo caído do pecado, do orgulho e rei do inferno, vem a virtude da humildade, consciência de sua própria simplicidade e limitações, coisa que Lúcifer não teve milênios atrás e por isso foi expulso do paraíso. As 7 virtudes devem ser incrivelmente poderosas, tal qual um líder de anel infernal, com poderes fantásticos e específicos baseado na sua personalidade, que é variável de acordo com a sua virtude, devendo ser responsáveis por comandar e presidirem cidades ou regiões inteiras do paraíso, podendo do inferno inteiro ser peitadas apenas por Lúcifer, que não é um simples pecado capital. Faltando apenas mais 4 andares, enfim, os serafins e grãos serafins do céu. Muitos fãs acreditam que Sarah e os serafins no geral são os anjos mais poderosos e antigos do céu, mas eu acredito que não, muito menos que Lúcifer era um serafim. Não faz sentido a Sarah ter tanto medo da Charlie ou dele se os poderes deles fossem equivalentes. De exemplos notáveis, temos Emily, uma serafim menor, super amigável e parceira da Charlie, e Sarah, cujo nome real deve ser Serafiel, já que em hebraico nomes terminados em El são relativos a Deus, Gabriel, Rafael, Ezequiel, Gael, Miguel e etc. Todos esses nomes têm origem religiosa. E ela não usaria Serafiel normalmente por ser um nome grande e ter uma sonoridade meio bosta. Pela forma tão divina e cheias de olhos delas, provavelmente os serafins representam os primeiros anjos que aparecem na série, aqueles com uma forma super precisa biblicamente, falando de seres indescritíveis de muitos olhos. E essa mais humanoide é a que eles se apresentam para as almas mortais para que sejam menos assustadores para eles. Bem como todos os anjos jurados no julgamento do caso da Charlie, deve ser um júri todo composto de outros serafins por suas formas terem vários olhos visíveis ou ocultos por máscaras e capas. Com Sarah sendo a grão serafim, a líder da sua classe e juíza do conselho deles, talvez eleita. Serafins são, obviamente, deveras poderosos, mais que as virtudes ou até os príncipes capitais do inferno podem voar, levitar e teletransportar a si mesmos ou outras pessoas para qualquer lugar apenas com as suas asas. Eu acredito fortemente que a função dos serafins, além de lidar com o paraíso no geral, era de criar a Terra, a humanidade, e eles que fizeram Adão, Lilith e Eva. Por isso, Lúcifer não podia intervir nem que ele quisesse, por melhores que fossem suas boas intenções ou ideias, não que eles achassem que eram boas. Porque criar os mortais e cuidar deles, como fazem até hoje, decidindo quem vai para o inferno e para o paraíso, era um trabalho dos serafins ao qual ele não podia intervir. E foi um trabalho deles que a estrela da manhã corrompeu com o mal. Tanto que, como responsável pela criação dos humanos e líder dos demais serafins, Sarah decidiu sozinha entre ela e Adão, sem contar aos demais anjos e serafins, que o extermínio deveria ser feito, para conter o número de almas humanas criadas por eles, serafins, que estava superpopulando o inferno e dando poder demais para Lúcifer, Lilith e os demais soberanos. Agora, num adorado por bilhões e o único de seu nome, Jesus Cristo. Sim, para mim não tem sentido nenhum abordarem tantas virtudes, apóstolos, Adão ou tantas categorias divinas e não existir Jesus Cristo no Ela Has-Been verso. Ele seria basicamente o extremo oposto da Charlie, ela filha do rei do inferno e ele filho do rei dos céus. A história de Jesus seria, bem, a mesma da Bíblia, então não tem muita surpresa do que aconteceu. Ele pode ter sido uma tentativa dos serafins ou de outra entidade de acabar com a maldade que a maçã do conhecimento causou na humanidade, algo que não foi possível. Mas, como filho dos céus, seu nível de poder seria semelhante ao da Charlie, e eles têm algo bem comum. Não conhecem o verdadeiro limite e a capacidade dos seus poderes demoníacos e angelicais. Ele estaria atualmente em alguma parte ou cidade do paraíso, sem ter função ou obrigação nenhuma, e igualzinho a Charlie. Em penúltimo, que soem as trombetas angelicais para a guarda real dos céus, os 4 arcanjos. Nunca mencionados, mas eu acredito e teorizo fortemente que existe um grupo bem seleto de anjos que estão acima dos serafins e são a eles que os serafins devem satisfação e justificativa. Os arcanjos. Em algumas religiões, os anjos mais baixos que tem, e em outras, os mais altos, porque essa palavra vem do grego arcângelos, que significa chefe dos anjos. No judaísmo, arcanjos são vistos como os príncipes do paraíso. Lembrando que é o judaísmo que realmente considera Lilith parte dos eventos. Ainda que toda religião que acredita num céu maravilhoso de pós-vida tem sua versão dos 4 arcanjos e em algumas eles são mais de 4, mas eu aposto que seriam
Rafael, o arcanjo da cura divina, provavelmente capaz de curar qualquer doença ou ferimento, contanto que aquele ser ainda esteja vivo. Gabriel, o arcanjo do presságio e dos mistérios divinos, conhecido como porta-voz de Deus quando ele quer se manifestar. Miguel, o arcanjo mais importante da proteção e das guerras divinas, lutando contra qualquer coisa para proteger os céus e o Criador. E por fim, Uriel, o arcanjo das chamas divinas. Ou eu deveria dizer Lúcifer. Uriel teria assumido o nome de Lúcifer após virar um anjo caído, até porque o nome Lúcifer já significa estrela da manhã em latim. O nome Lucifer Morningstar não passa de um pleonasmo bilíngue. Ter um antigo nome angelical, Uriel, faz muito sentido, assim como ele ser um dos 4 arcanjos divinos. Por isso Sarah teria tanto medo dele, por isso não podia interferir de forma alguma na criação dos serafins, e isso também casa perfeitamente com os poderes dele e da Charlie, poderes de fogo, chamas divinas. No flashback do antigo Lúcifer criativo, ele é visto soltando vários fogos de artifício. Fogo, um poder que sua filha Charlie Morningstar manifesta tanto no piloto de Hazbin quanto na série oficial. E por isso o inferno é tão quente e vermelho. O poder da chama divina branca de Lúcifer foi transformada num fogo vermelho maléfico quando ele foi expulso do céu pelos seus irmãos arcanjos, não pelos serafins. Até porque existem pinturas e contos que relatam o arcanjo guerreiro Miguel pisando em Lúcifer, logo após ele trair o céu e interferir na criação divina. Atualmente, os 3 arcanjos restantes poderiam não ter exatamente uma função. Eles são tão poderosos e avassaladores, do mesmo nível que Lúcifer, ou até maiores, que sua presença só é deslumbrada pelas reles almas em momentos de extrema necessidade. Ou os 3 arcanjos restantes poderiam ser os responsáveis por fazer o julgamento de quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno. Por isso, nem os serafins saberiam os requisitos para entrar no céu. Isso é algo da conta apenas dos arcanjos divinos. E por fim, não poderia faltar ele, Deus Todo-Poderoso. Não temos nenhuma menção a Deus no Hela Hazbinverso ainda, porque a criadora, como já dito, quer manter os plots do paraíso guardados para as próximas temporadas. Mas também não poderia ser diferente, né? Deus, que bizarramente é o vovô da Charlie, é praticamente um conceito nas religiões que abordam ele, não uma pessoa, não um anjo, nem uma entidade. A mais pura bondade e luz divina que nem forma possui. Quando precisa se comunicar, faz isso através dos seus anjos, e aqui, no caso do arcanjo Gabriel. Só os 4 arcanjos já teriam tido o privilégio de falar diretamente com Deus alguma vez desde a criação. E esse fan design dele de uns anos atrás é o favorito entre os fãs. Porque quando ele aparecesse bem no futuro da série, eu imagino com uma personalidade mais conquistadora, agradável e engraçada do que Lúcifer, Adão e Alastor juntos. Provavelmente sem olhos ou um rosto definido, assumindo pela primeira vez desde que o universo existe, uma forma física para entender que guerra é essa entre o céu e o inferno que a sua netinha quer causar. Um pesadelo para todos os demônios, porque, sendo teoricamente onipotente, Deus pode estalar os dedos e destroçar um anel inteiro do inferno de uma vez, ou o inferno todo, ou aniquilar a própria existência e começar tudo de novo com novos anjos e uma nova humanidade. Porém, para a entidade de Deus se mostrar, tem que primeiro passar por cima dos 3 arcanjos que restaram. Essa é a pirâmide hierárquica celestial, na minha opinião, sobre o que já temos e o que devemos ter nas próximas temporadas de Hazbin Hotel ou quando a segunda temporada de Hell of a Boss continuar. E por esse vídeo é isso, galera. Nossa, deu um trabalho infernal, celestial, pra fazer esse vídeo. Por favor, deixe um like, porque eu nunca pesquisei tanto sobre anjos e religiões na minha vida inteira. Comenta o que vocês acharam e suas observações, se acham que falta alguma categoria ou não. E até o próximo vídeo.